No vídeo de hoje do nosso curso de Geometria Analítica, nós vamos falar sobre o produto vetorial, mais uma operação para combinar dois vetores, assim como o produto escalar. A diferença é que, enquanto o produto escalar dava um número, o produto vetorial dá um vetor. Nós escrevemos o produto vetorial de dois vetores, V e W, deste jeito, usando este símbolo de multiplicação com o qual você já está acostumado. E alguns livros fazem exatamente isso, escrevem o produto vetorial com um X dentro de um círculo. A notação é irrelevante. O importante é você reconhecer que este é o produto vetorial. E o resultado do produto vetorial é um vetor. Você lembra que o produto escalar entre V e W, representado por este pontinho, tinha como resultado um número, um escalar. Já o produto vetorial produz um terceiro vetor a partir de dois vetores V e W. E qual é a cara deste vetor V produto vetorial W? Vamos começar pelos casos especiais. Se um dos dois vetores for nulo, o produto vetorial também é nulo. Além disso, se os dois vetores forem colineares, forem paralelos, forem LD, o produto vetorial também é nulo. Em outras palavras, o produto vetorial só vai ser não nulo se os vetores forem diferentes do vetor nulo, ambos os vetores, e também se os dois vetores não forem paralelos. Então, se os dois vetores forem não nulos e eles não forem paralelos, nós vamos definir o vetor V produto vetorial W como sendo o único vetor que tem as seguintes características. O módulo de V produto vetorial W é o produto do módulo de V pelo módulo de W pelo seno do ângulo entre V e W em módulo. E aqui, de novo, você vê semelhanças com o produto escalar, que era definido como também o produto do módulo de um vetor vezes o produto do módulo do outro vetor, mais, desta vez, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. No produto vetorial, nós usamos o seno e não o cosseno. E mais tarde a gente vai ver por que tudo isso faz sentido e para que serve o produto vetorial. Nós vimos, então, qual é o módulo do produto vetorial, V produto vetorial W. Falta dizer a direção e o sentido. No que diz respeito à direção, o produto vetorial entre V e W sempre vai ser perpendicular a V e perpendicular a W ao mesmo tempo. Lembrando que nós estamos no espaço. Se eu tenho um vetor V e um vetor W, o produto vetorial entre V e W vai ser um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Este é um ângulo reto e este também é um ângulo reto. Daqui a pouco nós vamos ver visualizações melhores. Falta dizer agora qual vai ser o sentido do produto vetorial. O sentido do produto vetorial de V e W vai ser dado pela regra da mão direita. E no PDF linkado na descrição, você vai encontrar toda uma exposição sobre a orientação de um referencial. E a regra da mão direita diz, tecnicamente, que os vetores V, W e o produto vetorial entre eles é um referencial de orientação positiva. Mas vamos ver a regra da mão direita, que é uma maneira mais intuitiva de falar sobre isso e bem fácil de entender.
A regra da mão direita diz o seguinte: se o vetor U tiver o sentido indicado pelo seu dedo indicador e o vetor V tiver o sentido indicado pelo seu dedo médio, formando um ângulo entre eles. Aqui é o ângulo entre U e V. Então, o produto vetorial vai ter o sentido dado pelo seu polegar. E aí você percebe também a coisa da direção. O seu polegar forma um ângulo reto com o seu indicador e, ao mesmo tempo, forma um ângulo reto com o seu dedo médio. Se você traçar aqui o prolongamento do seu dedo médio, você vai ter um ângulo reto também. O importante aqui é ver que o sentido de o produto vetorial V é dado pela regra da mão direita. E você já viu isso antes. Essa ideia de regra da mão direita, orientação positiva, é exatamente o critério que a gente usa para definir o sentido do eixo Z, quando nós passamos do R2 para o R3. Os eixos X e Y correspondem aos dedos indicador e médio, respectivamente. E aqui, como são eixos ortogonais, o ângulo entre eles é reto. O eixo Z podia ser um eixo com este sentido ou com este sentido. O eixo Z, em qualquer um desses dois sentidos, é ortogonal ao X e ao Y ao mesmo tempo. Mas nós convencionamos que o eixo Z é aquele representado pelo polegar, se você colocar a sua mão direita nesta disposição. A mesma ideia da orientação positiva dada pela regra da mão direita serve tanto para os eixos coordenados quanto para o produto vetorial. E uma outra coisa interessante sobre o produto vetorial é que o módulo do produto vetorial entre dois vetores corresponde à área do paralelogramo determinado por estes dois vetores. Imagina que este vetor azul é o V, este vetor verde é o W. O produto vetorial de V por W vai ser este vetor preto aqui. Percebam que ele segue a regra da mão direita, de V para W. Se eu apontar o meu indicador da mão direita no sentido do vetor azul e o dedo médio no sentido do vetor verde, o meu polegar vai apontar na direção deste vetor preto, que é o produto vetorial. O módulo deste vetor preto é igual à área deste paralelogramo. Nós vamos brincar com esta igualdade daqui a pouco. O que nós acabamos de ver, então, é a definição do produto vetorial. A definição diz que nós podemos calcular o módulo do produto vetorial usando esta fórmula e definir a direção e o sentido usando estas informações. Na prática, é mais comum usarmos as coordenadas dos dois vetores para calcular as coordenadas do produto vetorial. Vamos ver um exemplo. Alguém nos dá dois vetores, V de coordenadas 1, 2, 3 e W de coordenadas 2, 1, menos 1. E nos pede para calcular o produto V por W, produto vetorial, bem entendido. No PDF linkado na descrição, existe uma demonstração provando que é possível calcular as coordenadas do produto vetorial do seguinte modo: calculando um determinante de mentira. Este determinante de mentira tem as coordenadas de um vetor numa linha, as coordenadas de outro vetor na outra linha, e na primeira linha, 3 vetores, y chapéu, j chapéu e k chapéu. Quem são estes 3 vetores? São os 3 vetores unitários que correspondem aos 3 eixos coordenados. O i chapéu, vetor unitário do eixo x,
O J chapéu é o vetor unitário do eixo Y e o K chapéu é o vetor unitário do eixo Z. Por isso, este determinante é um determinante de mentira, porque estas três coisas aqui na primeira linha não são números. Nós calculamos determinantes de matrizes cujos elementos são números. E aqui nós temos três vetores. Bem, você calculando este determinante 3 por 3 da sua maneira preferida, você vai chegar à seguinte expressão. E quando eu digo da sua maneira preferida, eu estou falando de algo como a regra de Sarrus, que é você tomar o produto da diagonal. Então vamos ter aqui 2 vezes menos 1 vezes I chapéu, mais o produto destes três números aqui, destes três elementos, J chapéu, 3 e 2. Mais o produto de K chapéu, 1 e 1. E agora, pegando a diagonal secundária, K chapéu, 2 e 2, subtraindo. Agora, esta outra diagonal, 3 vezes 1 vezes I chapéu. E por último, menos 1, J chapéu, 1. Arrumando tudo, fazendo todas as contas, você vai chegar a menos 5 I chapéu, mais 7 J chapéu, menos 3 K chapéu. Sendo I chapéu, J chapéu e K chapéu os vetores unitários nas direções dos eixos, nós temos que as coordenadas do vetor são essas, menos 5, 7 e menos 3. Se nós formos até o GeoGebra, então aqui os dois vetores, V e W, com as coordenadas que eu vi, eles estão aqui flutuando no espaço, e eu posso calcular o produto vetorial entre os dois e chegar a este vetor U, coordenadas menos 5, 7 e menos 3, como nós calculamos. E aqui você percebe, este vetor U faz ângulo reto tanto com V quanto com W. E daqui nós já tiramos uma propriedade interessante. Se nós fizéssemos, em vez disso, o produto vetorial de W por V, nós íamos chegar num determinante bem parecido com o determinante anterior, mas agora na segunda linha nós temos as coordenadas de W e na terceira linha as coordenadas de V. Ou seja, nós simplesmente invertemos a ordem de duas linhas da matriz cujo determinante nós estamos calculando. Você vai lembrar de álgebra linear que quando você faz isso com uma matriz, quando você troca duas linhas da matriz cujo determinante você está calculando, acontece que o valor do determinante fica multiplicado por menos 1. E daí nós temos como resultado este outro vetor. 5 menos 7, 3, que nada mais é do que o vetor anterior, o produto V por W, multiplicado por menos 1. No geral, então, nós temos que, quando você inverte a ordem dos dois vetores, o produto vetorial é multiplicado por menos 1. E nós podemos fazer isso aqui no GeoGebra calculando agora o produto vetorial de W por V. O GeoGebra vai chamar o resultado de vetor A e você percebe aqui de maneira bem clara que o vetor A nada mais é do que o vetor U multiplicado por menos 1. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então alguém dá a você 3 pontos, P0, P e Q. São 3 pontos. Vou chamar esse aqui de P0, este aqui de P, este aqui de Q.
E este alguém nos pede para calcular a área do paralelogramo com arestas P0P, esta e P0Q. Estes 3 pontos não são colineares, nós podemos verificar isso. Como você verificaria? Como você verifica que estes 3 pontos não são colineares? Pause o vídeo e pense. Na verdade, nós vamos trabalhar com os vetores P0P, cujas coordenadas você pode calcular rapidamente, e P0Q, cujas coordenadas são 0, 0 e -2. E você percebe que, como estes 2 vetores não são paralelos, ou seja, não são múltiplos um do outro, ou seja, não são LD, os 3 pontos não podem ser colineares. E por que eles não podem ser múltiplos um do outro? Porque é impossível achar um lambda que vezes 0 dê 4 e vezes -2 dê -1. E nós queremos a área deste paralelogramo. Nós queremos esta área aqui. Nós vimos agora há pouco que a área do paralelogramo é igual ao módulo do produto vetorial destes 2 vetores. Então, pause o vídeo, monte o determinante, o falso determinante que você tem que calcular, faça as contas e chegue às suas conclusões. O valor do seu determinante deve ter dado -8. E o módulo de -8 é 8. E aí está, esta é a área do paralelogramo. Verifique no GeoGebra. Já defini os 3 pontos. Vou definir o vetor P0P e o vetor P0Q e calcular o produto vetorial entre estes 2 vetores, que o GeoGebra decidiu chamar de U e V. Eu chego ao vetor -8, 0 e 0, que o GeoGebra decidiu chamar de W. O módulo de W é 8. Ele desenhou o produto vetorial de U por V saindo da origem, ficou horrível, eu vou até não mostrar na figura. O que importa para nós é que este vetor W, que é o produto vetorial de U por V, tem módulo 8. E este 8 é exatamente a área do paralelogramo que nos foi pedida. E agora uma aplicação bem útil do produto vetorial. Vai facilitar muito a sua vida neste tipo de problema. Alguém nos dá um plano π usando equação paramétrica. Você lembra do vídeo sobre equação paramétrica que 1, é um ponto que pertence ao plano, 0, -1 é um vetor v que é paralelo ao plano, e 0, 2, 1 são as coordenadas de um outro vetor, Li, do primeiro vetor, que é também paralelo ao plano. ST são os parâmetros. Então, nós temos aqui 2 vetores e um ponto definindo um plano. Assim, P0, V é o vetor azul e W é o vetor preto. Nós queremos a equação cartesiana deste plano. E aí você lembra do vídeo sobre equações cartesianas de planos que, para isso, nós precisamos de um ponto, ok? Nós temos o ponto P0. E precisamos de um vetor eta que seja perpendicular ao plano, que seja normal ao plano. A maneira mais fácil de conseguir um vetor normal ao plano
É calculando o produto vetorial entre V e W. Porque se V e W estão contidos no plano, o produto vetorial deles vai ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E logo vai ser perpendicular a todos os vetores contidos no plano. Logo vai ser um vetor normal ao plano. Então precisamos calcular V produto W. Ou W produto V, tanto faz. Monte lá o falso determinante e calcule o produto de V e W, onde V e W tem as coordenadas mostradas aqui. Você deve ter chegado a 2 menos 1, 2. Isso faz com que a equação cartesiana deste plano seja 2x menos 1y mais 2e mais o termo independente. Sendo que este termo independente é, você lembra, o produto escalar entre o vetor OP0, onde P0 é o ponto que pertence ao plano, e o vetor normal ao plano. Calcule este produto escalar. O vetor OP0 tem as coordenadas 1, 0, e o vetor eta tem as coordenadas que nós acabamos de calcular, 2 menos 1, 2. A equação vai ser tudo isso igual a 0. Calculando o produto escalar, nós chegamos a esta equação cartesiana, que é a procurada. No geral, então, toda vez que você precisar de um vetor normal a um plano, basta você fazer o produto vetorial de dois vetores do plano, desde que esses dois vetores sejam LI. Eles não podem ser vetores LD, porque nós vimos na definição de produto vetorial que o produto vetorial de dois vetores LD vai dar o vetor nulo. Lembre-se de que quando nós ainda não tínhamos visto o produto vetorial, nós calculávamos as coordenadas do vetor eta partindo do fato de que eta tinha que ser perpendicular a V e, ao mesmo tempo, perpendicular a W. E aí nós usávamos o produto escalar para chegar à forma geral das coordenadas do vetor eta. Era um pouquinho mais trabalhoso, não muito mais. Mas agora, com o produto vetorial, temos uma maneira mais fácil de chegar às coordenadas de um vetor normal ao plano. Mais uma situação onde o produto vetorial é bem útil. Dois planos, π1 e π2. Primeira coisa, verifique que estes dois planos não são paralelos nem coincidentes. Veja o vídeo sobre equação cartesiana de plano para lembrar como. Como eles não são nem paralelos nem coincidentes, a interseção entre estes dois planos forma uma reta, que nós chamamos de L. Nossa missão é achar as equações paramétricas desta reta. Visualizando no GeoGebra, os dois planos estão aqui. O plano esverdeado é o π1, o plano alaranjado é o π2. Vamos calcular a interseção entre eles. Nós chegamos a esta reta que o GeoGebra resolveu chamar de F. Nosso objetivo é achar as equações paramétricas desta reta. E do que nós precisamos para escrever as equações paramétricas de L? Nós precisamos de um ponto pertencente à reta e de um vetor, direção. O vetor direção é mais fácil de conseguir do que o ponto, agora que nós temos o produto vetorial. Pense comigo. Vamos achar um vetor que seja normal ao plano π1. Vamos chamar esse vetor de V1. Nós podemos calcular as coordenadas deste vetor só olhando para a equação
cartesiana do plano π1. São as coordenadas de x, y e z. 4, menos 1 e 0. Este vetor V1 é normal ao plano verde, ao plano π1. Vou apagar o plano π2 para nós enxergarmos isto com clareza. Este vetor V1 é normal ao plano π1. Vamos fazer a mesma coisa agora para o plano π2. Vamos achar o vetor V2 que seja normal a este plano. Olhamos para a equação cartesiana de π2, pegamos os coeficientes do x, do y e do z. E chegamos ao vetor V2. E nós podemos verificar que o vetor V2 é normal ao plano π2. Ok, temos dois vetores normais aos dois planos. Um vetor direção da reta vai ser perpendicular a estes dois vetores ao mesmo tempo. Vamos tentar ver isso com um plano de cada vez. Então, nós temos o plano π1 e o vetor V1, que é normal ao plano π1. Olhe bem para a reta. Esta reta é normal ao vetor V1, que é o vetor normal ao plano π1. Da mesma forma, olhando para o plano π2, a reta nós estamos procurando, que aqui está bem apontada para a nossa testa. E o vetor V2, que é normal ao plano π2, nós temos que a reta também é normal a este vetor. Agora eu fiz o vetor apontar para a nossa testa e você percebe que a reta está lá contida no plano π2. Resumo da história. Um vetor diretor nesta reta tem que ser normal, tem que ser perpendicular ao mesmo tempo a V1 e a V2. E como que nós achamos um vetor que seja perpendicular a dois vetores dados ao mesmo tempo? Calculando o produto vetorial. Então, se nós fizermos o vetor Vzinho ser o produto vetorial entre 4, menos 1 e 0 e menos 1, 1 e menos 1, nós vamos ter um vetor diretor da reta L. Lembrando que o 4, menos 1 e 0 são as coordenadas do vetor normal a π1 e menos 1, 1 e menos 1 são as coordenadas de um vetor normal a π2. Pause o vídeo e calcule as coordenadas deste produto vetorial. Você deve ter chegado a 1, 4, 3. Este vai ser o vetor diretor da nossa reta. Ou seja, voltando para o GeoGebra, se você fizer o produto vetorial, que o GeoGebra chama de produto cruzado, cross product, entre estes dois vetores, você vai ter um vetor que o GeoGebra decidiu chamar de U, que se você apagar tudo, você vai ver, tem exatamente a mesma direção da reta que nós estamos procurando. Recapitulando, V1 e V2, que são os vetores normais aos dois planos, respectivamente, ao serem combinados com o produto vetorial, me dão um vetor U que é paralelo à reta que nós procuramos, que é a reta que é a interseção dos dois planos. Agora só falta achar as coordenadas de um ponto que pertença aos dois planos ao mesmo tempo. Quais são as coordenadas de P? Bem, P tem que pertencer a π1. Então,
as coordenadas de P têm que satisfazer a equação cartesiana de π1. Se nós tomarmos, por exemplo, y igual a 2 aqui na equação de π1, nós vamos ter 4x menos 4 igual a 0. Então, 4x é igual a 4, x é igual a 1. E z? Bem, z está livre. Como z não aparece aqui na equação de π1, z pode ter qualquer valor. Então, todos os pontos que têm x igual a 1 e y igual a 2 pertencem ao plano π1. Então, P pode ter as coordenadas 1, 2 e algum valor de z. Bem, vamos ver, para este ponto P pertencer a π2, usando y igual a 2 e x igual a 1, jogando estes valores na equação de π2 agora, nós chegamos à conclusão de que z tem que ser igual a 5. Faça as contas. Logo, o nosso ponto P vai ter coordenadas 1, 2 e 5. Na verdade, existem infinitos pontos P que pertencem aos dois planos ao mesmo tempo, claro. A interseção entre eles é uma reta. Mas nós só precisamos de um. Pronto, já temos tudo o que precisamos para escrever a equação paramétrica de L. O ponto e o vetor direção 1, 4, 3. Aí está. Se você prefere escrever equações paramétricas linha a linha, você pode chegar a estas equações. E chega por hoje. Reveja os exemplos, faça os exercícios do PDF linkado na descrição e no próximo vídeo vamos falar sobre o produto misto. Até lá, então.